Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa exposição. Eu me chamo Gabriel, sou estudante de Medicina, diretor de investigação da LACARD e editor acadêmico na revista Discover Medicine. Hoje nós vamos dar continuidade a um assunto, falar do potencial de ação na célula cardíaca, mais especificamente no miócito contrátil. Então nós vamos dar sequência hoje a uma aula que teve aqui no canal de potencial de ação. Se você ainda não viu, vai nesse flash aqui e assista essa aula. Ok? Pessoal, o potencial de ação cardíaca ele tem uma fase adicional que a gente vai ver hoje aqui, que permite que, de forma bem simples, faça com que o coração contraia, se mantenha por alguns milissegundos e volte até a repolarização e volte ao seu estado normal. A gente vai entender, assim como no potencial de ação, que há um período em que ele se encontra negativo, um período de controle ali, onde se mantém a bomba só de potássio, depois ele entra para a despolarização. E bom, nós vamos ver isso agora. Bom, vamos para a tela agora. Nesse primeiro momento, a gente vai retomar um pouco das concentrações de íons na membrana que permite a sua polaridade. No lado externo, a gente precisa ter em conta que a maior concentração de sódio, como eu tinha dito na aula passada, e intracelular, maior concentração de potássio. Esses íons é o que a gente precisa se atentar nesse primeiro momento. Aqui a gente percebe a concentração elevada de sódio extracelular e potássio intracelular. Não significa que não haja, em nenhuma circunstância, sódio, por exemplo, dentro da célula. Isso acontece. A questão é que há maior concentração fora e uma menor concentração dentro. E aqui, no caso, maior concentração de potássio. Isso permite que a membrana possua sua polaridade, sendo positiva do lado externo e negativa do seu lado. Saindo daqui agora, a gente vai para o gráfico que demonstra o que acontece nesse potencial. A fase que a gente comenta, que é a meseta, é esse período aqui, ó. A gente já vai chegar nela. Bom, eu tenho a minha célula lá, a membrana em um estado de menos 85 mV aproximadamente, e mantendo sua constituição normal, fazendo os intercâmbios ali com a bomba de sódio e potássio. A partir do momento que eu recebo o estímulo e esse passa do umbral, passa o lumiar e permite a ação, a lei do tudo ou nada, a célula começa um processo de despolarização. Nesse primeiro momento, nessa fase zero, a despolarização ocorre por canais ativados por voltagem de sódio, canais de sódio ativados por voltagem. Como a célula recebe esse estímulo, passa do umbral e ela começa a ter esse canal aberto, a entrada de sódio para dentro da célula faz com que ela se resulte mais positiva, porque o sódio é um íon positivo. Nesse momento a célula fica positiva até atingir o seu pico em aproximadamente mais 30 mV. Ou seja, ela sai de 85 até 30. Por que isso acontece? Entrada de sódio na célula, mesmo processo, despolarização. Nesse momento aqui, na fase 1, a gente tem um processo chamado repolarização precoce. Assim como a repolarização normal, a gente tem como característica canais de potássio ativados por voltagens que são abertos. Nesse momento, o potássio que estava dentro da célula, em maior quantidade, como a gente falou, sai da célula. Isso resulta em uma diminuição da sua voltagem, porque o potássio também é um íon positivo. E aqui está a grande chave. Na fase 2, eu também tenho a ativação dos canais de cálcio entrando da célula. E também levemente canais de sódio e os canais de potássio. Aqui há uma redução nessa entrada, né, de sódio, mas a gente precisa se atentar à entrada de cálcio nesse momento. O cálcio é muito importante para manter esse processo. Há um intercâmbio entre o que sai de potássio e cálcio, permitindo com que essa célula se mantenha quase em um estado constante de eletricidade. Porque, pense, eu tenho dois íons que são positivos, um saindo e o outro entrando. Nesse processo, faz com que aquilo que era para ser só uma repolarização, que seria a perda dessa positividade para se retornar aos menos 85, ele se mantém. Porque, ao contrário de só saída de potássio, eu tenho também entrada de cálcio. O instrumento principal aqui nesse processo é o cálcio. Então a gente precisa se atentar que na fase 2 eu tenho esse canal ativado de cálcio e a entrada de cálcio dentro da célula. Isso permite com que ela se mantenha nesse estado elétrico. Depois disso eu tenho um processo de repolarização acontecendo normalmente, já na fase 3. Esse processo de repolarização ele é característico pelos canais de potássio ativados por voltagem, onde eu tenho a saída de potássio e volto a perder íons positivos na minha célula, tornando ela cada vez mais negativa. E por sua vez, logo a fase 4,
onde a gente tem a bomba de sódio e potássio fazendo a regularização ali normalmente, ok? Essa imagem aqui exemplifica, há outras também, os processos. A gente vai fazer um breve resumo agora das fases, então fica aqui, vem comigo. Vamos lá, a gente está agora com esse gráfico aqui para fazer um resumo e dos pontos mais importantes que você precisa saber desse potencial característico das células dos miócitos contrácteis do coração. Então eu tenho aqui, como eu disse lá, mais ou menos 85, 90 mV negativo, estado de repouso celular. Nesse momento tem a bomba de sódio e potássio, né? Saída de sódio, entrada, saída de potássio, entrada de sódio, né? Quando eu recebo o estímulo, ela vai passar de um limiar e a partir dali eu tenho a lei do tudo ou nada. Então esse processo vai acontecer. Caso não passe, não vai acontecer. Fase 0, despolarização. A despolarização é característica pela abertura dos canais de sódio ativados por voltagem. Esses canais de sódio se abrem e eu tenho uma entrada de sódio na célula, tornando ela cada vez mais positiva. Na fase 1, eu tenho essa repolarização precoce, onde eu tenho abertura dos canais de potássio, saída de potássio, onde a célula volta a perder a sua positividade, uma tentativa de se retornar ao seu estado normal. Só que a fase 2, ela se caracteriza pela entrada e abertura dos canais de cálcio. Então eu tenho uma entrada de cálcio e a tentativa de saída do potássio que regulariza e faz com que as células se mantenham aqui, ó, nesse estado praticamente neutro, porque o sódio íon positivo entrando e eu tenho o potássio saindo. E já na fase 3 eu tenho o processo novamente de repolarização, abertura dos canais de potássio por voltagem, né, ativados por voltagem, a saída de potássio. E depois, novamente, a fase 4, que é o estado normal de repouso, onde a célula se mantém na sua voltagem, né, e pelo uso da bomba de sódio e potássio. Vamos voltar aqui e se atentar aos pontos. Fase 0, saída de sódio. 0, despolarização, sódio. Fase 1, abertura dos canais de potássio, saída de potássio. Eu volto a perder negatividade. Fase 1, característica potássio. Já na fase 2, o íon muito importante aqui é o cálcio. O cálcio ele começa a entrar na célula, fazendo com que ela não perca toda a sua positividade pela saída do potássio, e ele regula, de certa forma, isso. Então, quando eu tenho entrada de cálcio, eu tenho esse período que se mantém, período meseta, onde o coração, quando a gente aplica na prática, ele se contrai e se mantém por um tempo contraído. Fase 3, repolarização novamente, abertura dos canais de potássio ativados por voltagem, saída de potássio. Já na fase 4, o equilíbrio, a gente volta a ter a bomba de sódio e potássio. Então, esse potencial é característico em 4 fases, certo? Diferente do potencial que a gente viu em espiga, que é despolarização, repolarização, tem um leve desvio pelo o tempo que tarda, né, os canais de potássio a se fecharem, e a gente volta ao estado normal. Pessoal, então foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido até aqui. Caso não, volte no vídeo. Se restou alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo. Se existirem dúvidas, eu vou estar respondendo todas elas com o maior prazer. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem os outros vídeos, os conteúdos que estão aqui presentes e até a próxima.